A memória desempenha um papel fundamental para desenvolver a nossa criatividade. Nos processos artísticos, as experiências vividas se tornam experiências sensoriais para o público. Na sala de aula, falar sobre memória tornam as aulas de arte mais interativas, ajudam ao raciocínio lógico, pensamento abstrato e também ajudam a melhorar a desenvoltura dos estudantes na relação com o espaço, deixando eles se expressarem mais livremente. Oi, eu sou a Larissa Lorena, sou artista e professora de arte e hoje a gente vai conversar sobre um plano de aula a partir da criação de jogos de cartas para falar sobre o tema memória na sala de aula. E como brincar nunca é demais, a criação de cada uma dessas cartas deste jogo vai ser através de outras brincadeiras, que vão falar sobre conteúdos importantes de arte, sobre as linguagens artísticas, teatro, música e dança. Vamos lá? Nosso primeiro jogo vai ser um jogo musical. Ele se chama Trilha da Vida. Que tal estimular os alunos a pensar nas memórias que atravessaram a vida e escolher uma trilha sonora? Para isso, peça para que cada estudante pegue no seu celular e escolha ao menos 3 músicas que representem essa trilha sonora da vida. Esse é um momento que você, professor, pode inclusive reforçar alguns conteúdos importantes de arte, como os elementos das propriedades do som, como altura, intensidade, duração e timbre. Além disso, esse momento de descontração e partilha das memórias ajuda na expressividade e coletividade da turma. Após cada estudante escolher as músicas que vão compor a sua trilha, é hora da gente criar a nossa primeira carta do jogo. E aí, para isso, a gente vai pedir para que os estudantes façam um desenho que represente, sintetize essa trilha sonora do nosso jogo da Trilha da Vida. Para isso, os estudantes devem fazer um desenho abstrato, que contenha linhas, formas, texturas e cores para representar a trilha sonora da vida deles. Essa vai ser a nossa primeira carta do nosso jogo. Para esse jogo, peça para que os estudantes tragam objetos de alguma memória que eles queiram compartilhar. Pode ser qualquer objeto e pode ser qualquer memória. Depois desse momento de partilha das memórias com os objetos, a gente vai para a parte prática do nosso jogo. Nós vamos criar uma dança com esses objetos. E então, para começar a dança, os estudantes vão começar a observar como são esses objetos que eles trouxeram, qual a forma, a textura, o peso deles. E a partir dessa observação, a gente vai começar a se movimentar. Atenção, professores! Esse é o momento que vocês podem reforçar conteúdos da linguagem da dança, como os elementos formais, espaço, tempo, movimento, níveis, velocidade. Cada aluno pode imitar esse objeto em diferentes níveis e em diferentes velocidades também. Além disso, um mesmo movimento pode ser feito com um fluxo mais amplo ou contido, ou com tons diferentes, um peso diferente. Todos esses aspectos dos elementos que estruturam a linguagem da dança vão sendo trabalhados enquanto esse jogo está acontecendo. Mas você já sabe que a cada jogo a gente tem a construção de uma nova carta. Então, neste jogo, após a criação das danças, cada estudante vai criar uma síntese dessa dança. Mas dessa vez, a gente vai fazer uma colagem. Então, chegou a hora de pegar as revistas, canetinhas,
tesouras, colas, papéis coloridos, para que os estudantes façam uma síntese dessa dança do jogo corpo-coisa na técnica da colagem. Estimule os estudantes a usarem a imaginação e criar nesse espaço da colagem algo que se aproxime do que eles sentiram experimentando a dança no jogo corpo-coisa. Chegamos ao nosso último jogo. Até aqui a gente trabalhou bastante com os nossos estudantes nesse reforço da importância da memória e de valorizar esses momentos, as experiências individuais, trazendo para a sala de aula para se aproximar dos conteúdos de arte que nós abordamos durante o ano. Agora, além disso, nós vamos propor para os alunos refletirem como, além da memória ser importante para a nossa expressão individual, a memória também influencia os nossos costumes e gestos coletivos. Esse é o jogo das estátuas memoráveis. Nesse jogo, divida a turma em duplas. Uma pessoa da dupla vai fazer o gesto, enquanto a outra vai tentar adivinhar. A ideia é que os estudantes façam gestos que se transformem em estátuas de memórias individuais e memórias coletivas. Por exemplo, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Ou uma memória individual, mas que todo mundo já passou. Quem nunca aí levou um tombo? E a gente vai seguir um pouquinho nessas estátuas e depois trocar as duplas. Quem observou e tentou adivinhar, aí vai fazer os gestos que vão compor as estátuas. Depois disso, é hora da gente criar a nossa última carta. E dessa vez, a nossa carta vai ser uma fotografia. Peça para que cada dupla escolha 2 estátuas memoráveis que gostaram muito para a foto. E então, cada estudante vai fazer a sua foto com o celular. Assim, eles vão conhecer a técnica da mobigrafia e você, professor, pode aprofundar alguns aspectos importantes, como planos, ângulos, que são elementos estruturantes também da linguagem de artes visuais. Depois de tirar a foto, é hora da gente ver todo o nosso jogo pronto com todas as cartas, de desenhos, colagens e fotografias. Agora, todas as cartas estão na mesa e a gente pode jogar esse jogo de diferentes formas. Eu vou te sugerir uma, mas eu espero que com a criatividade tão aguçada a partir dessas memórias compartilhadas, você, professor, crie infinitos caminhos para jogar diferentes jogos com essas cartas. O exemplo que a gente dá aqui é de você tirar uma cópia de cada uma dessas cartas para fazer um jogo da memória. Você pode realizar cada jogo em mais de uma aula. Assim você pode ter tempo para aprofundar conteúdos do componente curricular de arte. E o plano de aula pode ser estendido ao longo do semestre, segundo a necessidade de cada contexto. A ideia é que você crie infinitas possibilidades e caminhos de se jogar esse jogo de cartas e depois pensar em formas de levar esses jogos para a própria comunidade escolar. Quem sabe talvez fazendo um dia de jogo, de gincana, ou até expondo as cartas numa exposição dentro da escola. O importante é deixar a imaginação correr solta e partilhar memórias e criar novas a partir dessas dinâmicas. Trabalhar com jogos na sala de aula traz um espaço afetuoso para que os estudantes compartilhem memórias vivenciadas, mas também criem novas memórias a partir desses jogos. Isso é uma maneira também de valorizar o contexto que não está dentro do contorno da sala, mas que se aproxima dos conteúdos e faz com que a aula seja mais lúdica e mais interessante para a turma. Então eu espero que vocês também consigam criar outras memórias na experiência da docência na sala de aula. Até a próxima!